Legal? Vamos começar o estudo da seção 4.5, que é um resumo do uso de todas as ferramentas que a gente conhece para esboçar gráficos de funções. Tá bom? Então vamos ver, está dividido em duas partes. Vamos ver a primeira parte, eu faço 2 exemplos aqui, mais mastigados. Depois na segunda parte eu faço mais 3 exemplos. Tá bom? Então vamos lá. Nessa sessão, veremos como as ferramentas do cálculo permitem esboçar a representação gráfica de funções. Também é importante ressaltar o comportamento local das funções é melhor detectado com a representação algébrica que com a representação gráfica. Olha só, um erro que você pode estar cometendo se você pegou o aplicativo e jogou e vai tirar uma conclusão pelo que você viu na tela. Você digita lá no seu aplicativo do seu celular, define essa função e vai ver o gráfico dela. De repente, você tem este retângulo aqui com este traçado. Aí você vai concluir, função é crescente, tem um ponto que anula a derivada, tem um comportamento semelhante, você pode concluir vendo isso, que essa função tem um comportamento semelhante ao comportamento de y igual a x ao cubo. Né? Mas isso não é verdade. Essa função possui um valor máximo quando a abscissa é 0,75 e possui um valor mínimo quando essa abscissa é 1. Então, entre 0,75 e 1, você tem um ponto de máximo, uma mudança de inflexão no traçado do gráfico, com cavidade vai ficar para cima, você desce, atinge uma altitude mínima, depois você sobe. Então, olhando esta tela, você pode estar cometendo erros ao tirar conclusões, com a visão do gráfico. É a visão analítica, analisando as derivadas, que você tira as conclusões exatas sobre o comportamento da função. Se você desse um zoom na sua tela, aí você veria isso. Você tem um máximo, tem um mínimo, tem um ponto de inflexão ali no meio ainda. Né? A visualização gráfica tem a vantagem de mostrar comportamentos gerais, mas não comportamentos locais específicos nas proximidades de certas abscissas. Então, quando você vê o gráfico numa tela do computador, você não tem a análise das pequenas variações funcionais ali. As análises das pequenas variações, se sobe ou desce, se tem uma interrupção, isso você vai concluir coisas acerca disso se você analisar a primeira e a segunda derivada da função. Então vamos ver os exemplos, né? Vamos ver os exemplos, como é que a gente faz isso. Então agora nessa sessão você vai receber definições de funções que você não tem nem ideia de como é que é o gráfico da função e vai conseguir esboçar esse gráfico da função. Bom, eu elenco aqui um roteiro para você não esquecer de nenhuma informação. Então, meu roteiro primeira coisa, você vai receber uma representação gráfica. Então, primeira coisa, estipule o domínio da função. Segundo, procure intersecções com os eixos coordenados. Quando x igual a 0 e quando é que a expressão é igual a 0 para você obter raiz. Certo? Então, já marco alguns pontos de intersecção. Eu sei alguns pontos pelos quais o gráfico passa. Terceiro, calcule ou verifique se existe simetria, se a sua função é par ou ímpar. Se a sua função for par, o que vai acontecer no semiplano x positivo acontece no semiplano x negativo. Se a sua função for ímpar, o que acontece no semiplano positivo, x positivo, vai acontecer com sinal trocado no semiplano x negativo. Então você evita metade do serviço, se ela for par ou for ímpar. Quarto, analise intervalos de crescimento e decrescimento. Eu vou precisar calcular a primeira derivada, achar os zeros, os pontos onde ela não existe, pontos críticos, e analisar o sinal da primeira derivada nos intervalos que eu vou obter. 5. Valores máximos e mínimos locais. Com essa sondagem dos sinais da primeira derivada, você detecta valores de mínimo ou de máximo. Daí você calcula quanto vale a função naquelas abscissas e você também já vai marcar mais alguns pontos no gráfico da sua função. Sexto, calcule concavidades e pontos de inflexão. Aí você vai calcular a segunda derivada,
vai ver os pontos onde essa segunda derivada se anula, né? Ou onde ela não existe, e dentro do domínio vai fazer a intersecção dessas informações aí e vai analisar o sinal da segunda derivada nos diversos intervalos, tá? Para saber se você tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. Tá? E aí, em alguns casos, você vai detectar pontos de inflexão, pontos onde o gráfico muda de concavidade. 7 vai procurar assíntotas, né? Então você vai calcular limite para x tendendo a mais infinito, para x tendendo a menos infinito, e assíntotas verticais. Aí você vai ter que calcular, caso seja necessário, alguns limites laterais. Finalmente, com essas informações, você começa a rabiscar lápis, vai melhorando, melhorando, e você faz o esboço do gráfico. Certo? Então vamos lá, vamos fazer 2 exemplos. Utiliza as ferramentas do cálculo, para fazer uma representação gráfica da função definida por essa representação algébrica. f de x igual a 2x² dividido por x² menos 1. Então nós vamos mais rápido aqui nas contas, né, para vocês verem o resultado. Muito bem, domínio. Eu copiei em pequenininho lá, está lá a definição da função no canto direito superior para você. Qual é o domínio? Qual é a condição de existência dessa conta aí? x² menos 1 diferente de 0. Então o domínio da sua função é reais diferentes de 1 e de menos 1. Então o domínio da sua função é a união de 3 intervalos. Certo? Então eu já tenho x igual a menos 1 e x igual a 1, que são candidatas, né? Essas abscissas são candidatas a de fornecerem retas verticais que serão assíntotas da função. Depende dos limites aí. Se algum limite lateral der mais infinito ou menos infinito, ela vira assíntota. Caso contrário, não é assíntota. Mas eu tenho domínio em 3 intervalos aí, né? São 3 intervalos, domínio da função. Então eu vou fazer um risquinho vertical aqui. Pode ser que seja assíntota ou pode ser que não seja, né? Por enquanto eu tenho que analisar a função em 3 faixas. O meu gráfico terá 3 faixas aí, tá? Ele será desemendado. Em cada seção aí você vai ter um traçado. Muito bem, intersecções com o eixo dos x. Quando que aquela expressão é zero? Ora, só quando o x for zero, né? E quando o x for zero, eu obtenho y igual a zero. Certo? Intersecção com o eixo dos y. Quando é que o x... Quando não? Substitua x igual a zero para você ver a intersecção com o eixo dos y. A função vai dar zero, né? O valor da função vai dar zero, ou seja, somente o ponto 0, 0 é a intersecção do gráfico com os eixos coordenados. Então eu venho no meu esboço e marco o ponto 0, 0. É só este aí. Então o gráfico vai passar por aquele ponto que eu marquei em azulzinho aí. Tá? Por enquanto é isso que eu sei. Paridade. Será que f de menos x é igual a f de x ou igual a f de menos x? Olha, eu vejo que eu tenho potências ao quadrado, então na verdade eu verifico que essa função é par. Então o que ocorrer sobre abscissas negativas vai ocorrer também com as abscissas positivas. Tá? Então, o que ocorrer do lado negativo do eixo do x vai ocorrer para o lado positivo. Então, o desenho do gráfico será simétrico com relação ao eixo y. Se você dobrar o papel, tem que casar a parte que está no lado direito, tem que casar certinho com a parte que está no lado esquerdo. Então, né? Vamos ficar atento com isso. Crescimento e decrescimento, então. Então, aqui é a hora de pegar a caneta, né? Ó, calcule a derivada. Então você vai usar a regra do quociente, então usando aqui, depois você verifica, vai fazer tudo. A resposta será menos 4x sobre o denominador ao quadrado. Observação, dica para você. Dica para você. Cadê eu aqui na tela que eu subo um pouquinho aqui? Dica para você. Não fique calculando, expandindo o denominador ao quadrado quando você calcula a primeira derivada, quando você calcula a segunda derivada. Não fique. Por quê? Porque eu vou querer analisar o sinal da primeira derivada e o sinal da segunda derivada. Então, o fato de estar fatorado ajuda na análise do sinal. Porque se você pegar aqui, ó, aqui, se você pegar essa expressão aqui e quiser fazer x² menos 2x², depois você vai ter que me responder que sinal terá essa f' nas diversas partes do domínio. Então não faça. Deixe indicar denominador ao quadrado quando você usa a regra do quociente para suas derivadas. Porque o importante é
Quando é que f' de x é igual a zero? Bom, quando x for zero, tá certo? Quando x for zero. Bom, essa f' não existe já no menos 1 e no 1 não existia, né? Não existia a função. A função não é definida para x menos 1 e x e 1. Então você obteve que x igual a zero anula a derivada. Então eu tenho mais uma faixa aqui para analisar o sinal da derivada. Então eu tenho que analisar a derivada à esquerda menos 1, entre menos 1 e 0, entre 0 e 1 e à direita do 0. Ok? Então, eu vou analisar, veja, o denominador é sempre positivo. O que vai me fazer mudar o sinal da primeira derivada é o x que multiplica o menos 4. Quando o x for negativo, a derivada é positiva, a função é crescente. Né? Então a função vai ser crescente nos dois intervalos aqui. Ó, tinha 4 intervalos para sondar o sinal da primeira derivada. Né? Nos dois primeiros, para x negativo, a derivada é positiva, a função é crescente. Nos dois últimos, do 0, 1 unido com 1 infinito, a função é decrescente. Eu vou colocar x positivo, minha derivada fica negativa. Então eu já sei o crescimento e decrescimento dessa função. Esbocei minhas flechinhas ali na minha área de desenho, que depois eu vou apagar. Né? Então, ó, crescimento até menos 1, crescimento de menos 1 para 0, decrescimento de 0 para 1, decrescimento à direita do 1. Olha só aquele ponto 0, 0 no qual eu sei que o gráfico passa. Ali a derivada muda de sinal, foi o que zerou minha derivada. A derivada existe, ali você tem um comportamento suave com uma reta tangente horizontal. Crescimento à esquerda, decrescimento à direita, só pode ser um valor de máximo ali, né? Então vamos analisar os máximos e os mínimos. Como essa derivada muda de sinal, que eu acabei de falar, só existe um valor de máximo local. Só existe um valor de máximo local, que é aquele ponto 0, 0. A altura 0 ali será um máximo local da função, tá bom? Aí eu já até fiz a setinha emendando ali no ponto azul ali nessa tela, né? Estou rascunhando, tá vendo? Já sei alguma coisa sobre o gráfico dessa função, que eu desconheço a princípio. Muito bem. Agora eu vou para as minhas concavidades, porque saber crescimento e decrescimento, eu preciso saber concavidade também. Então vou lá, calculo a segunda derivada, limpo a expressão. Tenho 12x² mais 4 dividido pelo denominador ao cubo. Eu faço os cancelamentos aí. Então fica x² menos 1 ao cubo. Muito bem. O numerador, agora sim, o numerador 12x² mais 4 é sempre positivo, certo? O denominador tem uma potência ao cubo ali, então ali o denominador pode mudar de sinal. Veja que x² menos 1 será negativo quando você estiver entre as raízes, entre menos 1 e 1. Né? Aí a potência 3, o denominador fica negativo, certo? E fora das raízes, a esquerda da menos 1 e a direita do 1, aquele x² menos 1 fica positivo, ao cubo fica positivo. Então a segunda derivada fica positiva. Ok? Então eu tenho concavidade voltada para cima, nos intervalos de fora, e concavidade voltada para baixo, entre menos 1 e 1. E eu vou fazer aquelas curvinhas agora no meu rascunho. Então, ó, analisando o sinal da F2', né? Porque eu não pus aí pegar quando que a F2' é zero, nunca, tá? Porque o numerador é sempre positivo. Então eu vou fazer as minhas curvinhas aqui, ó. Então, ó, concavidade para cima, na parte central concavidade para baixo e depois concavidade para cima. Já tenho mais ou menos o jeito do que vai ser o gráfico dessa função. Eu preciso saber as assíntotas. Preciso calcular os limites, para mais e menos infinito, e preciso dos limites laterais, quando eu chego em menos 1 e 1, para saber o que acontece pelo lado esquerdo e direito, quando o x tende a menos 1, e esquerdo e direito quando o x tende a 1. Né? Na verdade, basta calcular dois desses limites laterais aqui, para menos 1 ou para 1, que é par, o que acontecer de um lado acontece do outro. Então vamos lá. Assíntotas. Quando o x tende a infinito, a minha expressão da funcional, a minha função é aquela lá do cantinho, ó, 2x² sobre x² menos 1. Então, 2x² sobre x² menos 1, quando o x tende a infinito, a tendência será infinito sobre infinito, indeterminação, usa L'Hopital.
Derivada sobre derivada, 4x sobre 2x. Continua dando indeterminação. Usa L'Hopital de novo. Vai dar 4 sobre 2, vai dar 2. Limite de constante é 2. Então eu tenho conclusão. Y igual a 2 é uma assíntota do lado direito da função. Nem precisaria pensar aqui, eu escrevi só para ficar registrado, mas eu nem precisaria pensar porque a função é par, então a mesma assíntota que ocorre quando x vai para mais infinito, ocorre quando x vai para menos infinito. Ok? Então tenho só uma assíntota de equação y igual a 2. Então só risquei uma assíntota lá, na altitude 2. Certo? Bom, limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. Então vem aqui, ó, limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. Vamos ver o que acontece. Ó, a função é crescente, com cavidade para cima. Vamos ver o que acontece. 2x² tende a 1. Né? É limite lateral, mas é quadrado, fica positivo. Tende a 1. Não, perdão. Tende a 2. Eu escrevi errado ali. 2x² tende a 2, quando x tende a menos 1. Tá? Tende a 2. E x² menos 1, quando x tende a menos 1 pela esquerda, ele ao quadrado fica maior do que 1. Então tende a 0, mas tende a 0 com sinal positivo. Aí 2 dividido por um número que tende a 0 com sinal positivo explode para mais infinito. Preciso corrigir essa tela aí. 2x² tende a 2. Então, a divisão de 2, né? Número que tende a 2, dividido por um número que tende a 0 e é positivo, vai para mais infinito. Tá bom? Quando você calcula o limite pela direita, então vamos voltar aqui no esboço. Está tudo compatível. Crescente com cavidade para cima e o limite lateral aqui, x tendendo a menos 1, mais infinito. Está compatível. Tá bom. Como eu tenho aquela assíntota, a parte do gráfico nessa seção aí, nesse setor aí, à esquerda do menos 1, vai estar acima da assíntota. Para baixo não pode estar, né? Está acima da assíntota. Então, vamos lá. Então, sabendo o que ocorre do lado esquerdo, eu vou procurar o que ocorre do lado esquerdo, direito do menos 1. Então, aqui também, então, eu corrigi aqui, o 2x² tende a 2, né? E o x² menos 1, como você está à direita do menos 1, você está lá menos 0,9 e tal. Então, ao quadrado, ele é inferior a 1. Então, o denominador tende a 0, mas tende a 0 com sinal negativo. Né? Então, o número que tende a 2 dividido por um número que tende a 0 e é negativo, é explosão com sinal negativo. Menos infinito é a resposta desse limite. Então, voltando aqui, ó, está tudo compatível. Né? Porque a direita do menos 1, veja, limite menos infinito, a função será crescente com cavidade para baixo. Tem aquele ponto de máximo, né? Aí ela fica decrescente, e o que vai acontecer? Eu nem precisaria, eu calculei já os outros dois limites, mas nem precisaria calcular. As respostas, né, são simétricas, o que acontece perto do menos 1 acontece perto do 1 refletido. Então, né, aqui eu tenho que corrigir de novo, porque vai ser 2 ali o numerador, e aqui o numerador vai ser 2, mas ocorre simetria. Para o lado esquerdo do 1, você vai para menos infinito, para o lado direito do 1, você vai para mais infinito. Então, eu já pus umas setinhas aqui, ó. Tendendo a infinito, tendendo a menos infinito, veja decrescente, tende a menos infinito, que eu calculo o limite por simetria, e por simetria, mais infinito, decrescente, com cavidade para cima, tendendo àquela assíntota. Né? Então, esse gráfico aqui tem uma parte aqui abaixo, né, do semiplano, tá abaixo do y igual a 0, porque no ponto 0, 0 é um ponto de máximo, e tem mais duas partes acima das assíntotas lá, ó. Então eu começo fazendo comportamento assintótico, ó, vermelhinho aí, ó. Começo fazendo comportamento assintótico, tenho que passar no 0, 0, sendo o ponto de máximo. Então, ó, passei no 0, 0 no ponto de máximo, com cavidade para baixo, assíntota, limite, infinito, infinito, assíntota. Esse é o esboço do gráfico, analisando os sinais da primeira e da segunda derivada. Ferramentas legais essa nossa, né? Aí eu fiz aqui no GeoGebra que eu estava apagando, né? Só para mostrar para vocês que eu apago
esses rascunhos aqui, né? Ó, esses rascunhos aqui já dão um jeitão do gráfico, né? O meu gráfico, então, é assim. Vamos ver o segundo exemplo, então. Aí também não tenho nem ideia de como é que é o gráfico de f de x igual a x quadrado dividido por raiz de x mais 1. Não tenho nem ideia. Vamos ver como é que ficam as nossas análises. Então, segundo o nosso roteiro, esse roteiro você escreve num papel aí, no capa do caderno aí, tá? Domínio. Qual que é a condição de existência ali? X mais 1 positivo, porque é uma raiz quadrada. Então, x tem que ser superior a menos 1. Igual a menos 1 também não pode. Superior a menos 1. Né? Então, meu domínio é intervalo de menos 1 para infinito. Okay? Então, só nesse setor aí que eu pus essa flechona aí, só aqui que vai ter gráfico da minha função. Tá? Só nesse semiplano direito aí de x igual a menos 1. E não vai ter nenhum ponto do gráfico sobre o x igual a menos 1. Tá bom? Depois eu vou ter que calcular um limite lateral aí pela direita. Tá bom? Meu domínio intervalo aberto. Então vamos lá. Interseções. Com o eixo dos y. Quando você coloca x igual a zero, que altura ele corta o eixo y? Corta no zero. Né? E aí também não tem outra resposta, porque quando que essa expressão vai ser zero? Quando o x ao quadrado for zero, ou seja, quando o x for zero. Portanto, apenas o ponto 0, 0 é ponto de intersecção do gráfico com o eixo x e o eixo y. O gráfico só intercepta os eixos nesse pontinho aí que eu já marquei em azul. Então, ele está à direita dessa reta vermelhinha e passa pelo 0, 0. Por enquanto, só sei isso. Muito bem. Aí você vai olhando só o roteiro, está escrito lá, simetrias. Vamos ver se a função é par ou ímpar. Ei, domínio da função de menos 1 a infinito. A função, cadê aqui? Cadê aqui? A função não é par nem ímpar, porque ela só pode ser par ou ímpar quando o domínio da sua função for simétrico em relação ao x igual a zero. Então nem precisa testar nada ao seu domínio. Não é simétrico com relação ao x igual a zero, abscissa zero. Então, impossível dessa função ser par ou ímpar. Vamos em frente. Calcule a primeira derivada. Você vai calcular, vai usar a regra do quociente, vai limpar a expressão e vai ter uma fatorar dentro do possível, né, o numerador, x que multiplica 3x mais 4, e aqui no denominador, x mais 1 vai ter uma raiz quadrada, né, elevado ao cubo, ali o x mais 1 elevado ao cubo. Né? Quando que essa derivada se anula? Bom, quando x for zero, né, ou quando x for menos 4 terços, certo? Sim. Escuta, menos 4 terços está à esquerda do menos 1. Então, esquece x é menos 4 terços. Você só vai trabalhar com x à direita de menos 1. Então, quando que essa derivada é zero? Então só quando a abscissa for zero. Então, você precisa saber o sinal. Como você vai trabalhar à direita de menos 1, você descobriu que x igual a zero anula a sua derivada. Qual é o sinal dela entre menos 1 e 0? E qual é o sinal dela entre 0 e infinito? Então, vamos lá. Se você pegar um número entre menos 1 e 0, você precisa olhar o sinal da derivada. Escolhe um número aí, por exemplo, menos meio negativo, coloca lá no numerador, vai dar negativo por negativo, vai dar negativo por vezes positivo, porque vai diminuir aquele 3, né? Vai dar negativo. E se você pegar um número à direita do zero, x positivo, então ali o numerador vai dar positivo. Então a primeira derivada positiva. Então essa função aqui, você conclui que ela será decrescente na faixa entre menos 1 e 0 e crescente na faixa de 0 para mais infinito. Olha lá no meu rascunho. Setinha decrescente e crescente. E vai passar pelo ponto 0, 0. Óbvio, né? Anulou, veja, o ponto x igual a 0, nessa tela não, nesta aqui, né? O ponto x igual a 0, a abscissa x igual a 0, anula a derivada. Então, vai passar por aquele ponto, vai ser suave e vai ter reta tangente horizontal naquele ponto. Claro, decrescente, reta tangente horizontal ali ainda, hein? Então, valor
mínimo da função ali naquele ponto lá, né? Então, você vai buscar máximos e mínimos agora para o nosso roteiro, né? Analisando o sinal pelo teste da primeira derivada, o valor de mínimo, né? A gente já calculou f de 0 igual a 0. Bom, então, não tenho tantas informações assim, não tem simetria, o gráfico vai descer, vai ter o mínimo e vai subir. Preciso saber concavidade. Então vamos lá, calcule a segunda derivada. Você pegou a expressão da primeira derivada com calma, calculei a expressão da segunda derivada, fiz os cancelamentos e obtive ali, ó, 3x² mais 8x mais 8 dividido por 4, que multiplica o parênteses x mais 1 elevado a 5 meios, certo? Bom, o denominador, eu copiei aqui esse resultado aqui no alto da tela, ó, F duas linhas. O denominador é sempre positivo, porque eu estou no meu domínio é sempre x superior a menos 1, né? Porque eu tenho uma raiz quadrada aqui da definição da função, então essa raiz quadrada aparece ainda na F', aparece na F duas linhas, né? Então, o denominador é sempre positivo. Eu preciso saber o sinal. Então, quem anula a derivada segunda? O numerador. Quem vai me dar sinais positivos e negativos nessa segunda derivada? O numerador. Então, vou lá, B2 menos 4AC, opa, delta negativo. É verdade, delta negativo. Ou seja, 3x² com cavidade para cima, né? Ó, com cavidade para cima. Esse numerador, essa função quadrática aí do numerador não tem raiz. Então essa segunda derivada é sempre positiva, já que o denominador é sempre positivo. Então para qualquer x no domínio entre menos 1 e infinito, a segunda derivada é positiva, o gráfico tem concavidade voltada para cima, sem pontos de inflexão. Então, decrescente, passa por um mínimo, é crescente e tudo coincidindo, ó, concavidade para cima, sempre para cima. Preciso conhecer o limite lateral aqui e o limite quando x tende a infinito. Então preciso conhecer as assíntotas. Quando x tende a infinito, né? Aí você vê x² sobre a raiz. Infinito sobre infinito. Aplica a L'Hopital. Vai dar 2x sobre essa expressão 1 sobre 2 raiz de 1 sobre 2 raiz de x mais 1. Certo? Aí você inverte essa expressão aí, então você vai ter 4x que multiplica a raiz de x mais 1 dividido por 1. Quando x tende para infinito, isso explode para infinito, né? Aí já não é um quociente, não tem determinação. Então o primeiro limite vai para infinito. Não existe assíntota horizontal do lado direito, ok? E eu preciso saber, olha o meu rascunho, eu preciso saber o limite quando x tende a 1 pela direita agora, né? Pela direita. Então, vamos lá. Limite da expressão da função quando x tende a menos 1, quando x tende a menos 1, pela direita. O x² tende a 1. Quando x tende a menos 1 pela direita, ele é um pouquinho, né, é um pouquinho inferior em módulo, é um pouquinho inferior a menos 1, né? Então, ele é um menos 0,9, coisas assim, né? Então, quando eu coloco o valor de x ali, aqui está errado, ali é um x mais 1 dentro da raiz aí que eu estou rascunhando, né? Quando eu coloco um valor ali, menos 0,9 é uma coisa, e vou somar 1, né? Aí eu chego perto do zero, mas eu estou dentro do domínio da função, então eu chego perto de um zero com um sinal positivo. Então a minha tendência ali é tender a 1 dividido por um número que tende a 0 e é positivo. Minha tendência é explosiva, tá bom? Tem que corrigir essa tela aqui, ali é raiz de x mais 1. Então o limite tende a explodir, tende a infinito, tá? Então quando existe a assíntota vertical, quando o x tende a menos 1 pela direita. Então, ó, os meus rascunhos aqui, ó. Então, esse limite lateral aqui me deu crescimento da função à direita do menos 1. E o limite em infinito me deu explosão. Ok? Então está tudo compatível. Ó. O gráfico vem lá de cima, com cavidade para cima, decresce, atinge o mínimo, continua crescendo e tende a mais infinito. Então, com esses elementos aqui, o esboço do gráfico é realmente esse tipo de curva aqui. Ó. Limite infinito lateral,
mínimo em 0, crescente, não tem ponto de inflexão, crescente com concavidade para cima sempre. Então esse é o gráfico daquela função, que eu também não sabia como é que era, né? Veja, analisando os sinais, então, né, da primeira e da segunda derivada, você tem essas indicações aqui do traçado do seu gráfico. Né? E daí, quando eu faço no papel, depois eu apago essas setas, essas flechinhas, essas curvinhas que eu ponho aí, eu vou rascunhando, né? Aí, ó, tudo compatível. É assim. Certo? Ok? Aí, meu desenho do GeoGebra fica assim. Alguns exercícios que eu vou indicar, né? E tem mais exemplos para a gente fazer. Tem mais exemplos. Então, continuo na outra parte, fazendo mais alguns exercícios, tá?